teorema, vamos então agora ver o teorema de Green. O teorema de Green consiste no seguinte: suponhamos que eu tenho esta curva y igual a x², e suponhamos que eu tenho uma outra curva, digamos, y igual a raiz de x. Percebes? Epá, se eu fizesse um gráfico disto, isto seria qualquer coisa assim. Quer dizer, para um lado ficaria aqui x² seria esta, não era? E a outra, y igual a raiz de x, epá, seria esta, percebes? E eu queria o trabalho segundo, digamos, o fecho destas duas curvas, estás a ver? Sobre a curva. Quer dizer, segundo isto que eu agora aqui vou fazer aqui. Percebes? É evidente que este ponto aqui é o ponto de início, que é o ponto 00, né? Vou-lhe chamar a origem, ou 00. E este ponto aqui é a resulta da interseção das duas, não é? Exato, mas pá, aqui era muito fácil, porque por um lado tinhas, igualando uma à outra, irias ficar com x², não era? Igual a raiz de x. Epá, levantando isto ao quadrado, isto ficarias com x², não é? Igual a x, que seria a mesma coisa que ter x à quarta menos x igual a 0, colocando x em evidência, não era? Dava-te x ao cubo menos 1 igual a 0, o que dava pela lei do normalmente de produtos x igual a 0, ou x ao cubo igual a 1, o que dá x igual a 1, não é? Quer dizer, x igual a 0, ou x igual a 1, quer dizer, este ponto aqui seria o 0, né? Este ponto aqui seria o 1. Estão-me a fazer entender? 1, 1. Vamos lhe chamar o ponto P, não é? Tu querias o trabalho ao longo disto, quer dizer, tu se não utilizasses só pelos integrais de... Claro que tinhas de ter um campo de forças também. Falta aqui um campo F. Estão-me a fazer entender, não é? Falta aqui um campo F. Tinhas de ter um campo de forças F que depende do ponto, que é, como tu sabes, é um px, y, não é? I, estão a fazer, mais um qx, y, não é? J, percebes? É evidente que tu podias fazer a soma dos trabalhos, quer dizer, ao longo, vamos supor que estavas neste sentido, não é? Fazias ao longo desta curva C1 e depois ao longo da curva C2. A curva C1, neste caso, era precisamente y igual a x², não era? Então ficavas com, aqui era um integral fácil, não era? Ficavas com dy, não é? Igual a 2x dx, estão a fazer entender? E ficavas com o integral, não é? Do ponto, digamos, 0 a 1, não é isto? Do teu f, que era pq, não é? Estão a fazer entender? Do teu dx, dy, que era 2x dx, estão a fazer entender, não estou? Aqui nem era preciso aquelas mudanças, assim um bocado difíceis. Continuavas com a variável x, percebes? Dava-te 0 a 1, estão a fazer entender? P dx, estão a fazer entender? Mais, neste caso, 2x, não era? Q dx, estão a fazer entender, não estou? Este tipo é sempre a mesma coisa por este tipo estás a seguir. Claro que este P é uma função depois de x e y, o y também seria substituído por x ao quadrado, percebes? Este P é uma função de x e y, quer dizer, os y seriam substituídos e depois fazias ao longo da curva C2, estão-me a fazer entender, não é? Ao curva da curva C2 é y igual a raiz de x, não é? Estás a ver? O que ficava com dx igual a 1 sobre 2 raiz de x dx, percebes? E depois, quer dizer, fazias novamente, aqui seria o integral, vá lá. Até é bom mesmo fazer de 1 a 0, não era? Para fechar a curva, porque tu não podes fazer 0 a 1. Estão-me a fazer entender, não é? Mas vai dar igual. Não, dá simétrico, então. Pois, dá sempre exatamente. Não, tu tens de continuar o teu caminho, tens que andar assim e continuar, não é? Ires aqui, ires para trás, não, tens que fazer isso, percebes? Estão-me a fazer entender, não estou? E ficarias na mesma, neste caso, com
o teu P dx, não era? Estás a seguir? Mais, neste caso, que era 1 sobre 2 raiz x, não era? Vezes o Q dx, estás a seguir, não estás? Claro que aqui terias que saber calcular a integral. As pessoas não gostam muito desta notação, mas tu podes fazer de 0 a 1, com sinal menos atrás. Estou-me a fazer entender, não estou? Isto quer dizer, estamos a calcular o integral ao longo de uma curva fechada, percebes? Então é aqui que surge o teorema de Green, percebes? O teorema de Green. E o teorema de Green vai-te evitar esse trabalho, percebes? Vai-te evitar esse trabalho, porque quando tens uma curva fechada, o trabalho, estás a ver, ao longo de uma curva fechada, C, que se designa assim como uma cenita, do teu P dx mais o teu Q dy, estão-me a fazer entender, há de ser igual a um integral duplo, numa região R, estás a seguir, do dq dx, derivada parcial de Q em ordem a x, menos a derivada parcial de P em ordem a y, dx dy, percebes? Quer dizer, tens que saber integrais duplos. Supõe tu que o teu P, o teu F neste caso era, por exemplo, 2xy i mais x quadrado yj, percebes? Espera aí, na vez de estás a fazer estes cálculos todos aqui atrás, estão-me a fazer entender que eu para aqui fiz, percebes? Estes aqui, somar, fazer um, só se te pedirem. Ou comprove o teorema de Green, uma pergunta assim, comprova através de contas, através de cálculos, percebes? Tinha que fazer isto aqui, depois aqui ia comprovar. Exato, exato. Agora se eles não tirem nada, podes logo aplicar o teorema de Green, percebes? Então aqui como é que seria? Isto é o P, isto é o Q, não é? Terias que fazer o dq em ordem a x, não é? Como é que é? É 2xy, certo? O dp em ordem a y, como é que é? Não, não. Fica, desculpa. Então isto seria o integral duplo, não é? Tens que olhar para lá. A figura é sugestiva. Seria o integral com o x a variar de 0 a 1. Estou a fazer o x. O y vai-te variar da curva de baixo até à curva de cima. A curva de baixo é x quadrado até a raiz de x. Exato, exato. X quadrado, não é? Até a raiz de x. Estás a perceber? Do dq dx, que era 2xy menos 2x, certo? Agora aqui dy dx, desculpa lá, porque este último que tu aqui colocas é sempre, estás a perceber, o que diz respeito ao x. Estão-me a fazer entender, não estou? Pronto, seria assim. Epá, como tenho a mania da perfeição, vou aqui apagar este risco, não gosto dele. Mas seria assim que farias, percebes? Agora era apenas uma questão de saberes integrar, entendes-me? É pá, às vezes aqui também terás que fazer mudanças de variável, se elas te mandarem perguntas, é pá, de cálculo que envolvam isso, para polares, percebes? Ou assim qualquer coisa, entendes-me? Estás a seguir, não estás? Circunferências aqui seria. É, exato, 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 exato. Percebeste, não é? Prontos, é isto. Mas se não for